Glória a Deus. Peça a igreja que se coloque de pé. Nós vamos ler a palavra nesse momento e meditar um pouco sobre a palavra. Mas a semana passada, nós falamos um pouco sobre Ele me escolheu e essa semana nós vamos continuar falando sobre escolhas, né? Escolhas é muito interessante, é muito importante a gente aprender, né? E hoje a gente vai falar também um pouco sobre escolha e sobre a direção de Deus sobre nossas escolhas. E nós vamos ler o capítulo 11 de Deuteronômio. E eu vou ler a partir do versículo 22, vou pedir à mídia que coloque a partir do versículo 22, que diz assim: se vocês obedecerem a todos os mandamentos que mando vocês cumprirem, amando o Senhor, o seu Deus, andando em todos os seus caminhos e apegando-se a Ele, então o Senhor expulsará todas essas nações da presença de vocês, e vocês despojarão nações maiores e mais fortes do que vocês. Todo lugar onde vocês puserem os pés será de vocês. O seu território se estenderá do deserto do Líbano e do rio Eufrates ao mar ocidental. Ninguém conseguirá resisti-los. O Senhor, o seu Deus, conforme prometeu a vocês, trará pavor e medo de vocês a todos os povos daquela terra, aonde quer que vocês forem. Prestem atenção. Hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênçãos se obedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje estou dando a vocês, mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje ordeno a vocês, para seguir deuses desconhecidos. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Senhor, nós sabemos, Pai, que a vontade é do Senhor. E nada é nosso, Senhor, porque nós não temos capacidade alguma de falar algo ao nosso respeito, porque tudo que nos convém, Pai, tudo aquilo que é bom e que é agradável a nós, não é mérito nosso, é mérito do Senhor. Porém, meu Deus, eu peço que o Senhor nesta noite ilumine o meu coração e aquilo que o Senhor tem colocado, eu possa transmitir à tua igreja e ela esteja, Senhor, com seus ouvidos sensíveis, ó Pai eterno, com suas mentes voltadas a viver aquilo que o Senhor tem nos entregar nesta noite, Pai. Deus, nós já te louvamos, nós já te exaltamos. Os louvores, Senhor, trouxeram, Pai, letras que nos, Senhor, nos transmitiram nossos corações, ó Pai, despertar, Senhor, ó Deus, a alegria de saber o quanto somos amados. Mas nesse momento eu peço ao Senhor, que o teu Espírito Santo fale a cada coração e a cada mente. Somente o Senhor os conhece, somente o Senhor sabe as suas necessidades, e que o Senhor possa sim, por sua misericórdia, atender a cada um de nós neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, podeis assentar. Nesse momento, a cada momento em que nós somos colocados para pregar ao Senhor, sempre colocamos o nosso coração em grandes desafios, né? Desafio de escolher uma mensagem, e eu sempre vou de contramão ao meu coração, né? Às vezes a gente pensa na mensagem e pensa nos irmãos da igreja. Essa mensagem aqui, ela vai ser muito boa para os irmãos. Só que eu aprendi que não pode ser boa para os irmãos, ela primeiro tem que ser boa para mim. A mensagem primeiro tem que falar com o pregador, porque a palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes, irmãos. Olha só, ao mesmo momento que eu estou lançando para os irmãos, eu também estou recebendo. E às vezes é interessante que às vezes as mensagens gravadas, depois eu ouço todas elas. Sabe o que é gostoso? Porque às vezes eu me alimento como eu não estivesse pregando. Mas eu estou ali me alimentando, ouvindo, e isso é interessante, tá? Nós falamos a semana passada sobre Ele nos escolheu, e isso é claro, não há mérito nenhum a nós por termos tomado a atitude em ter escolhido a Ele, mas pelo contrário, irmãos, pela misericórdia nós fomos escolhidos. E nós estamos aqui porque escolhas é algo que fazemos todos os dias.
é algo que temos que fazer todo momento. Você está aqui, mas provavelmente a tua mente pode estar ali te sacrificando, pensando em algo que você vai ter que escolher daqui a pouco, ou vai ter que escolher amanhã. Em algum momento você vai se deparar com uma escolha que você precisa fazer. E escolhas não são boas, porque até quando eu preciso comprar uma roupa, eu preciso escolher o dia, eu preciso escolher a hora, eu preciso escolher aquela loja que eu vou, e dentro da loja eu preciso escolher a roupa que eu quero, que eu me agrada. Então escolhas temos o tempo todo. Querido, nós falamos da escolha, que é um mérito de Deus em nossas vidas, e precisamos entender e deixar claro que Deus precisa participar em todo o tempo das nossas escolhas, porque nós escolhemos mal. Tiago, ele vai usar uma expressão, quando nós pedimos a Deus, ele vai dizer, olha, vocês pedem mal, e vocês pedem mal, porque quando vocês pedem, pensam apenas nos seus desejos, em contribuir para os seus próprios interesses, né? A gente precisa aprender a pedir a Deus, a ter escolhas sensatas que agrade ao Senhor, e consequentemente, quando nós escolhermos agradar ao Senhor, nós somos merecedores e estamos aptos a viver, a receber e a usufruir de todas as suas bênçãos, de todas as suas dádivas. E bênçãos e dádivas do Senhor é algo que preenche todo o nosso coração, toda a nossa necessidade. Se eu permito que Deus participe em todo momento das minhas escolhas, eu consigo viver e usufruir das suas bênçãos, da sua bondade, da sua misericórdia. Eu consigo descansar no Senhor, mesmo quando o barco está sobre o mar bravio, sobre ventos que sopram contra ele todo momento, mas eu consigo descansar, porque eu sei que o Senhor está comigo, porque eu sei que eu estou diante da sua presença, e Ele sonda o meu coração e conhece a minha vida. Então escolha é algo que precisamos colocar como prioridades em nossas vidas, não fazê-las só, mas pedir o auxílio do Senhor, porque é o próprio Deus que usa os seus servos, dizendo que nós não temos o domínio de dizer, olha, amanhã nós vamos a tal lugar, nós vamos fazer isso, aquilo, não. Mas se Deus quiser, se Deus permitir, nós iremos, nós faremos. Ou seja, tudo é a permissão de Deus nas nossas vidas, e nós precisamos entender isso. E Deuteronômio, nesse capítulo que nós lemos aqui, onde Deus em todo o tempo, irmãos, tem falado com Moisés, tem exortado a Moisés acerca do amor, de amar a Ele e de obedecerem a Ele. Deus está dizendo, olha, tudo que vocês precisam, tudo que vocês necessitam, vocês terão, só precisam se amarem ao Senhor, precisam me amarem de todo o coração, precisam obedecer a minha voz, porque quem ama, obedece. Não tem como um filho dizer que ama o pai e o desobedece, porque a obediência, irmãos, é uma qualidade daqueles que merecem usufruir de tudo de bom. Porque quando o filho é obediente, ele tem o privilégio, ele é privilegiado dentro da sua casa, porque por sua obediência. Então nós precisamos entender, Deus em todo o tempo está nos convidando, nos exortando a olhar para Ele, a amar a Ele de todo o coração, a olhar para Jesus Cristo, entender que Jesus Cristo veio, morreu por nós, pagou o preço, a dívida que nós tínhamos com o Senhor, mas todos os dias precisamos relembrar e precisamos fazer um pacto, uma aliança com Cristo, para que nós estejamos debaixo da sua proteção, da sua salvação, porque o dia virá, não tardará, e nós precisamos consolidar essa aliança com um casamento, onde nós estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Vejamos que Deus é claro, quando Deus tira o povo do Egito, quando Deus usa Moisés como seu libertador, e é interessante que Moisés não era um homem comum aos olhos humanos, mas era um homem comum, um homem improvável, porque através dele Deus fez grandes sinais e maravilhas.
Através dele, Deus trouxe juízo a uma nação, a um povo desobediente, a um povo idólatra. E Deus mostrou que ele tem o poder e o domínio sobre todas as coisas, quando ele diz: Moisés, eu vou endurecer o coração de Faraó, mas eu vou mostrar que Faraó não tem domínio sobre nada, porque o comando é meu, e eu decido, e eu faço como eu quero, e ele é Deus, irmãos, ele é Senhor. Não se pode haver questionamento algum sobre a sua decisão e sobre a sua vontade. Se Deus quiser que aconteça, vai acontecer. Se ele não quiser, não vai acontecer. Às vezes a gente se depara com pessoas ou questionamentos de como é que Deus é amor, se ele permite a injustiça, se ele permite a violência. Queridos, somente aqueles que entendem a soberania de Deus e o sabem quem ele é, somente eles podem estarem debaixo da sua mão e dizer: a vontade dele é soberana. Se ele fizer, ele é Deus; se ele não fizer, ele é Deus, e ponto final. Porque ele tem um domínio sobre a morte, ele tem um domínio sobre a vida. Até porque, irmãos, a morte para os seus filhos, para aqueles que o servem, não é o fim, mas é o começo, é a colheita do fruto maduro para ele. Deus jamais tem prazer. Ele mesmo diz que não tem prazer nem na morte do ímpio. Mas o justo, Balaão vai dizer: linda é a sua morte, que eu morra a morte do justo. Porque é linda demais a morte do justo, irmãos. Porque o justo, ele é tomado pelo Senhor, ele é guardado pelo Senhor. Então, queridos, Deus está o tempo todo com Moisés. Moisés, como ser humano e como um grande líder, como ser humano, ele precisou ter que lidar, irmãos, com todo tipo de reação, com todo tipo de rebeldia, com todo tipo, irmãos, com pessoas que até chegavam a admirar tudo aquilo que ele fazia, mas com pessoas também que o questionavam em tudo aquilo que ele fazia. Moisés, ele teve que lidar com todo tipo de situação, porque mesmo Deus falando com ele, ele era um ser humano igual a mim, igual a você. E você precisa entender que mesmo na presença de Deus, não estamos imunes de passar por aflições, não estamos imunes de passar por questionamentos sobre a sua fé, sobre a sua vida, sobre o seu caráter. O que vai importar e o que você precisa entender de uma vez por todas, que o que vai valer a pena e o que não pode ser negociado, irmão, é o caráter que você exerce diante do Deus Todo-Poderoso. É a maneira com que você fala de Jesus para as pessoas, é a maneira com que você se comporta diante de pessoas. Isso mostrará quem você é verdadeiramente. O pastor Antônio não pode se mostrar apenas o que ele é na frente da igreja, ou naqueles irmãos que eu conheço, mas o pastor Antônio precisa mostrar-se justamente quando ele está distante desses irmãos, porque o seu caráter é a sua identidade que precisa ser colocada em xeque e que precisa prevalecer a sua integridade, reconhecido como homem de Deus, um homem temente a Deus, falando do seu amor em todo o tempo e se desviando do mal em todos os momentos da sua vida. A nossa vida, ela é desafiada a todo momento. Nós somos desafiados a todo momento. Mas a condição que Deus nos garante é que nós, se nós o amarmos, se nós colocarmos o nosso coração nele, na sua lei, nos seus mandamentos, se nós o obedecermos, ele disse que expulsará o nosso inimigo da nossa presença, irmãos. Deus, ele vai nos trazer livramento. 1 Coríntios 10, 13, o Senhor, Paulo vai dizer: olha, ninguém é tentado além das suas forças, porque Deus permite a tentação, mas com a tentação ele manda o escape, irmãos. Então ninguém é tentado além de suas forças. Não tem aquele: a carne é fraca. Não, irmão, você não estava pronto, você não estava disposto a pagar o preço, você não estava disposto a honrar o seu Deus. Não pode ser você. Pelo menos tenha a capacidade e a dignidade de dizer: é pelo meu Deus. Porque José não foi por ele, não foi pelos seus irmãos, foi pelo seu Deus.
decidiu honrá-lo. Daniel e os seus amigos na Babilônia, não foi simplesmente por as pessoas, não foi por suas famílias, mas foi pelo seu Deus. Decidiu honrá-lo, porque sabia que ele estava contemplando todas as coisas e que o melhor ainda estava por vir, irmãos. Essa tem que ser a característica do crente, essa tem que ser a esperança do cristão. Saber que passamos por dias difíceis, mas nós somos os principais responsáveis por tudo aquilo que vem sobre nós. As nossas escolhas nos permitem viver dias difíceis, quando nós a tomamos sem perguntar a Deus, ou sem pedir a Deus que Ele nos oriente. Mas quando você coloca nas mãos de Deus: Senhor, olha, Tu sabes, e eu preciso que o Senhor me ajude, não me deixe vacilar, não me deixe escolher errado, confia em Jesus, e pode ter certeza, querido, que você vai usufruir de todos os benefícios que o Senhor tem para você. Mas pastor, esses benefícios podem ser o livramento de todas as minhas dores, enfermidades, daqueles que se levantam contra mim, daqueles que me machucaram, daqueles que me magoaram, cicatrizes que eu ando carregando. Sim, filho, você vai continuar vivendo todos esse tipo de circunstâncias, mas a diferença é que elas não vão te derrubar, elas não vão mudar o teu caráter, a tua identidade, elas vão servirem como testemunho, porque há um Deus no céu, há um Deus que preza por sua palavra, há um Deus que diz que Ele é fiel, mesmo quando nós somos infiéis. Ele permanece fiel para conosco. Então essa era a condição que Deus estava dando. Deus estava dando a condição. Deus deu a condição no primeiro homem e a primeira mulher do Éden. Deus disse: olha, vocês podem usufruir de todas as coisas, menos daquela fruta, menos da árvore que está no meio do jardim. Dela não coma, nem toque nela. Deus deu a ele todas as coisas, a liberdade para escolher ter todas as coisas, irmãos. Somente uma condição Deus deu a ele: somente essa árvore não toque. Mas eles decidiram e escolheram a desobedecer ao Senhor. Então é uma decisão do próprio ser humano. Deus só diz: obedeçam os meus mandamentos, obedeçam as minhas palavras, obedeçam as minhas leis, me amem de todo o coração, e vocês estarão livres dos seus inimigos. Vocês jamais serão consumidos por seus inimigos. Pelo contrário, eu os colocarei debaixo dos pés de vocês. É promessa de Deus. E essa promessa não é difícil, irmãos. A única luta que temos e guerra que temos é uma guerra interior. Aquela guerra que o apóstolo Paulo diz: olha, o bem que eu desejo fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Sabe por que fazer o bem é muito difícil? Porque praticar o bem é muito difícil, mas praticar o mal é fácil. Sabe por quê? Porque se o pecado fosse ruim, seria fácil a nossa vida. Nós não queríamos pecar, mas como Ele é bom, irmãos, nós somos levados a todos os instantes a pecarmos, mas nós temos um Senhor, um Salvador, que se entregou por nós. Aquilo que João vai dizer: filhinhos, não pequeis. Mas se vocês pecarem, olha, nós temos um advogado. Hoje Jesus é advogado, irmãos. Mas a Bíblia diz que quando Ele virá como juiz. Como juiz. E Ele virá para julgar. Porque Ele disse: eu não vim julgar o mundo, eu vim salvar o mundo. Mas Ele virá como juiz. E todos aqueles que escolheram desobedecer, que escolheram andar distante da sua presença, pagarão um alto preço. Porque bem-aventurado, a Bíblia diz, aquele que não passa pela segunda morte. Aquele que não passa pela segunda morte, é aquilo que Jesus, ele falando com Marta lá em João 11, diz: Marta, todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá, Marta. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Você compreende o que é isso, irmãos? O Senhor está dizendo para nós: olha, se você vive, se você crê em Jesus, você nunca morrerá, mas passa da morte para a vida. Tem alguém aqui ainda que tem medo da morte, irmão? Seja sincero, irmão. Ainda tem, irmã Noemi?
A morte não pode ser, irmãos, jamais em nossas vidas algo como contado ou feito uma ficção, um filme, aquele terror. Não, pelo contrário, a morte ela tem que fugir de mim e de você, porque a morte sabe que aqueles que estão em Cristo Jesus, obedecendo a sua palavra, vivendo os seus mandamentos, eles já estão escritos no livro da vida. E é claro, porque Jesus lá em Lucas 10, quando ele fala com aqueles 72 que voltaram cheios de alegria, Jesus disse claro a eles: olha, não se alegre pelo que foi feito através do meu nome, mas alegrem-se porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Então você pode crer também nesta noite. Se alegre, irmãos. Ah, pastor, mas está difícil demais a vida. Mas não se alegre por essas coisas não, se alegre porque tudo isso vai passar, e seu nome está escrito no livro da vida. Essa é a maior alegria, esse é o maior milagre que Jesus já fez por nós, foi nos dar, nos presentear com a salvação, com a salvação. E é muito importante entendermos que o recurso, a condição dada a Deus, ao povo, foi de amarem ao Senhor e obedecer os seus mandamentos. E em todo momento, quando a gente vai ver, irmãos, o momento em que Moisés é recolhido, e o momento em que Deus fala com Josué, Deus diz a Josué: olha Josué, se você andar na minha presença, se você ler, viver as minhas leis, se você fizer tudo quanto o meu servo Moisés te ensinou, ninguém te resistirá. Eu vou estar com você todos os dias da sua vida. Então somente não tema e seja corajoso. O cristão ele precisa ter isso, é coragem, irmãos. É coragem. Uma vez eu vi alguém dizendo: olha, ser cristão não é fácil não, até hoje eu estou tentando, porque tem que ter coragem. Porque ser cristão não é apenas pegar uma Bíblia e vir para a igreja, irmãos, e declarar: sou cristão. Mas ser cristão é você ir na contramão do mundo, como aquilo que nós vimos, o que Jesus fala lá em João 17, dizendo: olha Pai, eu oro por eles, porque eles não são do mundo, e por eles não serem do mundo, o mundo os odeiam, como a mim me odiaram. Eu oro por eles e oro também por aqueles que virão. Nós, irmãos, a oração de Jesus chegou até nós, e a oração de Jesus continuará chegando a todos aqueles que estarão conosco, congregando conosco nesse lugar. Então imagina só, uma escolha, a minha escolha, ela é importante. Eu preciso entender que a minha vida não é uma vida levada ao vento, onde o vento sopra e eu vou para um lado e eu vou para o outro. Não, eu preciso ter uma escolha. Eu preciso escolher. Quando o profeta Elias, irmãos, levou ao monte mais de 800 profetas de Baal e Aserá, e agora diante de uma situação terrível, um altar onde aqueles profetas clamavam o dia inteiro: Baal, Baal, Aserá, para que Baal respondesse com fogo, porque essa era a condição. Elias olha para o povo e diz: olha, por que vocês estão cocheando em dois pensamentos? Por que vocês estão em dúvida? Continuam duvidando? Porque se o Senhor é Deus, serviu. Mas se vocês acham que o Senhor é Baal, servir, irmãos. Se você acha que ser crente é difícil, mas você deseja ardentemente seguir esse caminho difícil, siga esse caminho. Mas porém, se você acha que ser crente, um pé na igreja, um pé do mundo, isso é normal, faça isso. Porque Jesus disse: quem for sujo, suje-se mais, mas quem for limpo, limpe-se mais. Essa é a condição da palavra. Não existe, irmãos, meio termo, existe uma realidade: ou você é de Deus, ou você é de Satanás. Tem até uma historinha que a pessoa conta que uma briga, as pessoas trazem uma história dizendo que há uma briga entre Satanás e o anjo, e um em cima do muro, e aquela pessoa que está em cima do muro, a pessoa diz: olha, por que você não mexe com ele? Diz: não, porque esse já é meu, esse não precisa mexer não, porque ele está em cima do muro, ele não sabe o que ele é, então ele é meu. Porque quem tem dúvida se é Deus ou se é
Se é Deus ou o mundo, está em cima do muro. Então, se está em cima do muro, não tem decisão. E quem não tem decisão já sabe qual é o final. Então, decida, escolha hoje. A escolha é sua. Você decide. Deus só vai fazer aquilo que você escolher. Porque em todo o tempo, mesmo Josué conquistando a terra, irmãos, Josué buscando a servir a Deus, em algum momento, como homem, Josué, ele vacila. Josué, ele escolhe fazer algo sem pedir ajuda de Deus. E quando ele faz isso sem pedir ajuda de Deus, ele toma a escolha para ele, escolhe sozinho, ele tomba, irmãos. E a sua derrota é vergonhosa. Aí Deus diz a ele simplesmente: você decidiu fazer sozinho, Josué. Se você quer fazer sozinho, eu não vou estar com você. Josué, você precisa entender que as guerras, quem vence não são seus soldados, nem é você, mas quem vence as guerras de Israel, do seu povo, é o próprio Deus, irmãos. Porque quem vence o diabo, quem vence as dificuldades, quem vence todas as circunstâncias que vêm sobre nós, não somos nós. É o Senhor em nós e através de nós, que nos capacita todos os dias. Não há mérito meu, não há mérito em você, porque tudo é Ele, porque é para Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então reconheçamos que não temos poder de escolha, e mesmo Deus ao todo tempo, através de Moisés instruindo o povo, Deus sempre foi um Deus que nunca quis adoração forçada. Pelo contrário, Deus não vai interferir na sua vida, nas suas decisões erradas. E Deus, ele é fiel, porque Paulo vai dizer também lá aos irmãos, dizendo: olha, Deus é fiel. Mesmo que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo, irmãos. Ele não pode negar a si mesmo. Sabe por quê? Porque nós nos afastamos dele. Nós decidimos nos distanciarmos dele, abandonamos as suas leis, abandonamos os seus preceitos, escolhemos fazer tudo aquilo que tiver na nossa cabeça, curtir o mundo, fazer aquilo que é agradável à nossa carne. E quando nós tombamos, nós corremos a pedir socorro a Ele. Quantas pessoas você não conhece que já veio da igreja, viveu na igreja, viveu bem na igreja, mas na primeira dificuldade deixou a igreja. E aí quando você encontra ela num estado difícil, ela diz: ore por mim, ore para que Deus tenha misericórdia de mim. Eu vou para a igreja, e nós temos um costume de dizer: olha, vem para a igreja, vamos para a igreja. E entendemos, irmãos, que a igreja não é simplesmente um hospital que vem alguém doente e trata sobre ele e depois vai embora, não. A igreja é um lugar onde os cristãos se reúnem para adorar ao Senhor. Mas aqueles que permitem-se viver as bênçãos de Deus são curados, porque a cura, ela não acontece apenas no nosso exterior, mas é no nosso interior. É a cura da alma, é a cura do corpo, é a cura da mente, é uma vida transformada. A igreja não é para isso. A igreja não pode ser uma cabine de emprego, um cine da vida. Irmãos, olha, ore por mim, eu preciso de um emprego. E quando a pessoa tem um emprego, ela abandona a igreja. E aí, enquanto ela está bem no emprego, ela está esquecida da igreja. Aí depois, irmão, o negócio está ruim, ora por mim, vai lá na igreja. As pessoas precisam ouvir a verdade, irmãos. Irmão, você escolheu essa vida. Mas por que está difícil? Porque aqueles que servem a Deus e que estão debaixo da mão de Deus, eles não reclamam nunca, irmãos. Eles vão viver as condições dizendo: olha, Deus é soberano, eu sei que está difícil, mas eu continuo vencendo no Senhor, porque eu continuo esperando no Senhor. Mas aquele que murmura, irmãos, tenha coragem de dizer: você escolheu essa vida, você escolheu a condição que você tem hoje. Deus não tem nada a ver. Deus, ele pediu que você escolhesse a bênção ou a maldição. Deus deu para nós e ainda disse: escolham a bênção. Mesmo assim, as pessoas decidem escolher errado. Quando Deus entrega a terra de Canaã na mão de Josué, que reparte com todas as tribos, mesmo assim, no seu discurso final, irmãos, Josué vai dizer: olha, Deus nos devolveu a terra que era nossa, dos nossos pais.
Deus nos livrou e nos deu poder para vencer todas as nações, todos os reinos. Agora, pois, escolham se vocês querem servir a Deus ou se vocês querem servir aos deuses cananeus. Irmãos, eles sabiam que os deuses não tinham valor nenhum, viram o juízo de Deus. Mesmo assim, muitos escolheram servir deuses cananeus. Muitos começaram a adoração a Baal, permaneceram em adoração a Baal. Nos tempos do profeta Jeremias, fazer bolo para a rainha do céu, oferecer sacrifícios a Baal era a coisa mais natural no reinado de Judá. E mesmo Deus trazendo sobre eles o escape, o livramento, os orientando, eles decidiram permanecerem desobedientes a Deus. Que o Espírito Santo nos sensibilize para darmos ouvido à voz do Senhor. E a todos os momentos em que o nosso pensamento for contrário, as nossas escolhas forem contrárias, as suas misericórdias nos alcance e nos direcione a escolher sempre Deus, a escolher sempre Jesus Cristo. Porque quando nós escolhemos com os princípios bíblicos, quando nós escolhemos segundo a vontade do Senhor, nós passaremos por dificuldades, mas pode ter certeza, passaremos alegre, na certeza de que o nosso Redentor está vivo e por nossa causa Ele vai se levantar. Amém? Que a nossa oração seja sempre: Senhor, examina os meus pensamentos, o Senhor conhece a minha conduta, e por Tua misericórdia, julga-me conforme a Tua vontade. Que a nossa oração seja a oração do rei Ezequias: Senhor, lembra-te de que andei na Tua presença, fiz tudo que era reto aos Teus olhos. Que essa seja a nossa oração. Examina-me o meu coração, Senhor. Que seja a oração de Davi: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho certo, pelo caminho da verdade. Deus é Senhor. Deus conhece a sua igreja, Deus conhece o seu povo, e em todo tempo Deus está livrando-os de maus escolhas, mas precisamos dar ouvido à voz do Senhor. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Nós vamos cantar um louvor, irmãos. Em seguida nós vamos estar orando ao Senhor. Aleluia, Jesus. Glória ao Teu nome, Senhor Deus Todo-Poderoso. Glória ao Teu nome, Senhor. Ó Senhor Deus, Santo Tu és, Senhor Deus, Deus Todo-Poderoso. Ele não merecia, irmãos, a morte que o Senhor Jesus sofreu. Era para mim e para você. Nós sim merecíamos a morte, mas Ele decidiu, Ele escolheu nos amar, mesmo sem merecermos. Ele nos amou e Ele nos ama. Você pode se sentir amada nessa noite, amado pelo Senhor. Você pode olhar para dentro de você agora e ver as circunstâncias que te atormentam, e escolher não permitir ser dominado ou escravizado por pensamentos contrários, mas escolher viver a presença de Deus, viver a sublime e gloriosa graça de Deus. Você está livre, você foi livre, aleluia.
Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor Jesus. Oh, Deus. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou, levou, levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, diga e nada vencerá seu grande amor. ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu Pra sempre, para sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o
noite. Você pode dizer: o meu Jesus está vivo. O meu Jesus está vivo. Oh, Ele não está no sepulcro. Ele está vivo. Ele está vivo. E Ele está aqui nesta noite. Ele está neste lugar. Ele conhece você. Ele conhece a sua necessidade. Oh Deus, Todo-Poderoso és Tu, Senhor. Pai, nós estamos debaixo da Tua glória. Nós estamos debaixo da Tua graça poderosa, Senhor. Do Teu favor imerecido, Pai. Senhor, nós somos dependentes do Senhor. Oh Deus, vivemos em constante guerra, Senhor. Oh Pai, como tem sido difícil, Pai. Mas ao mesmo tempo em que se torna difícil, o Teu Espírito Santo tem nos mostrado de que é possível vencer as circunstâncias, de que é possível vencer os obstáculos, porque a cada dia o Senhor está nos forjando, a cada dia o Senhor está nos ensinando que quando colocamos nele a nossa dependência, que quando fazemos dele o nosso socorro, nós somos privilegiados e adquirimos o livramento do Senhor. Oh Deus, que o Senhor possa abrir os nossos olhos para enxergar os livramentos que o Senhor tem nos dado. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos para enxergar que a Tua vontade sobre nós, ela é soberana, ela é gloriosa. Deus Todo-Poderoso, que o Teu povo não sinta falta de coisa alguma, a não ser o desejo de estar na Tua presença continuamente, Pai. Deus, que as nossas carnes, Senhor, sejam vencidas pelo mover do Teu Espírito Santo, Senhor, para que nós possamos viver intensamente todos os dias, ó Pai, segundo a Tua vontade, para que todos os dias nós venhamos sentir o amor do Senhor em nossos corações, Senhor. Que nós tenhamos a capacidade de amar os nossos irmãos, que nós tenhamos a capacidade de não realizar julgamentos, ó Pai eterno, mas sim os amar como eles são, Senhor, os instruindo, meu Pai, segundo a Tua vontade, segundo a Tua palavra. Pai, dai-nos sabedorias, ó Pai, que os nossos comportamentos, ó Pai, eles sejam, meu Deus, diante do Senhor, meu Pai, comportamentos, ó Deus eternos, aprausíveis aos olhos humanos, ó Pai eterno. Que o Senhor se agrade de nós, que o Senhor encontre em nós o que o Senhor encontrou em Jó, que o Senhor encontre em nós o que o Senhor encontrou em todos aqueles que decidiram Te amar e decidiram entregar as suas vidas por amor ao Senhor. Ó Deus, sonda os nossos corações, conhece os nossos pensamentos, ó Pai, conhece as nossas intenções, ó Pai. Faça-se conforme o Teu querer em nós, Senhor. Pai, porque eu sei e eu creio, porque há um grande exército que se ajuntará a nós, ó Pai. Homens, mulheres, idosos e crianças, ó Pai eterno. Mas nós não estamos aqui, Senhor, para contar números, ó Pai. Nós estamos aqui, Senhor, para permanecermos firmes na Tua presença, para manter o nosso coração incorruptível às coisas do mundo, Pai. Porque o que importa é que o Senhor cresça e que nós diminuamos a cada dia, Senhor. O que importa é que a Tua glória apareça, Senhor, e que ela venha sucumbir a nossas faces, ó Pai, para que o mundo não veja a nossa face, mas veja o Senhor Jesus através de nós. Que nós possamos cumprir o ídem, Pai, que nós possamos, ó Pai, cumprir a Tua palavra, Senhor.
Que nós possamos ser o Senhor na vida de algum necessitado, na vida de alguém que precisa de um conselho, de alguém que precisa de um alimento, de alguém que precisa de uma veste, de alguém que precisa de um aconselhamento, de alguém que precisa de um direcionamento. Que nós sejamos o Senhor Jesus Cristo na vida dessas pessoas, ó Pai. Oh, aleluia, Pai. Toda a honra e toda a glória é para Ti, Deus. Eu quero orar, Senhor, pela vida de cada um dos Teus servos que aqui estão. Pai, que o Teu Espírito Santo continue os incomodando. Que o Teu Espírito Santo continue os despertando, Senhor, a terem que orar, a terem que suplicar a Tua presença e o Teu favor sobre vidas que virão às suas mentes, ó Pai. E que assim, meu Deus, eles estejam atentos e se coloquem, Senhor, à disposição de realizar a Tua vontade, Senhor. Porque nada, tudo aquilo que surge do Teu coração, no coração do Teu povo, para fazer o que é bom, o que é agradável, vem do Senhor, Pai. E nós cremos nisso, Senhor. Que o Teu povo consiga usufruir, viva, meu Deus, plenamente a Tua bondade e a Tua misericórdia. Que o Teu povo retorne para os seus lares em segurança, assim como chegaram a este lugar, e assim como estão até aqui, meu Pai, seguros e avivados por Tua palavra, Senhor Deus. Pai santo e poderoso, que a graça poderosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada coração. Amém. Glória a Deus. Que Deus assim possa os abençoar grandemente.